Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, 8 ao 16. Cuidado e respeito com os mais velhos, é a continuidade da leitura de ontem. A partir do versículo 8, vamos juntos refletir. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Poderá ser inscrita como viúva apenas quem tenha pelo menos 60 anos de idade, casado uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Não admita as viúvas jovens, porque ao sentirem os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também discretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuidem do próprio lar para não dar a ninguém ensejo de crítica. Algumas já se perverteram para irem após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procure dar-lhes assistência, de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu dizia ontem, é uma carta onde Paulo escreve muitos assuntos diversos, assuntos muito específicos, orientando e dando discernimento ao jovem Timóteo. E aqui, nessa carta que a gente começou a reflexão ontem, no capítulo 5, e dando continuidade hoje, ele aprofunda em alguns aspectos muito específicos daquela época, né? Vamos entender isso no contexto da leitura, no momento que era escrita, como eu já dizia ontem também, onde não se tinha por parte dos governos daquilo que era instituído, leis que resguardavam e protegiam as viúvas. E quem fazia isso eram as comunidades, era a igreja, que dava todo o suporte e sustento, como durante muito tempo, muitas ações nas cidades foram sempre realizadas pelas igrejas, né, pelas comunidades, pela igreja católica, no caso. Orfanatos, asilos e tantos, hospitais, escolas, tantos e tantos pelo mundo, fundado aí pela igreja, e foi a igreja durante muito tempo que cuidou de tudo isso. E aqui Paulo, quando ele escreve essa carta, essa continuidade da carta aí a Timóteo, ele já começa dizendo algo crucial para nós hoje, para as nossas famílias. Quem se descuida dos seus, ou seja, daqueles que vivem na sua casa, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que o infiel. É missão nossa cuidar daqueles que são de nossa casa e cuidar de nossa família. Isso é fácil? Não é. Porque tem casos que a gente vê que faz tudo pela pessoa, e às vezes a pessoa não quer, não aceita. Porque eu sei de casos de pessoas na questão de com problemas aí com bebida, com droga, pessoas mais de idade que não aceitam ser cuidadas, que querem viver sozinhas, que querem cuidar da sua própria vida. Isso são realidades. E aí, quando um filho, uma filha ou alguém da família se aproxima, faz revoltar, fala: não volta aqui mais, não quero te ver. Então, são situações muito difíceis. Como que eu vou ajudar alguém que não quer? É complicado, né? Então, se você não tem condição de ajudar no sentido material, no sentido físico, e a pessoa não aceita ninguém, reze e coloque na presença de Deus. E vai tentando. Nós não podemos desistir das pessoas
e das realidades que as pessoas vivem, né? Não podemos desistir. Mas Paulo, ele é bem criterioso. Quem se descuida dos seus e principalmente dos de sua própria família é um renegado, é o pior que um fiel, é alguém que não cumpre o seu papel. Repito, como cuidar de alguém que não aceita, que não quer, que não busca? Isso é muito difícil, muito difícil. É o mesmo caso quando algumas mães me ligam para que eu vá rezar para os seus filhos. Eu sempre pergunto, faço a pergunta às vezes difícil para a mãe responder: o filho quer? Porque eu já tive que rezar para a porta de quarto. Assim, eu acho muito difícil fazer esse tipo de visita quando é a mãe que quer e o filho não quer. Falo, olha, oração não tem distância. Por isso que eu recebo tanto pedido de oração, anoto, coloco aos pés de Nossa Senhora, rezo sempre, toda manhã eu coloco esses pedidos na presença de Deus. Porque Deus, ele alcança todas as situações e não importa a distância. Agora, às vezes é tão difícil para mim, eu falo para mim, mas para tantas pessoas que rezam pelos outros, que vão às casas rezar. A mãe quer, o pai quer, mas o filho não. Eu já tive em casa que eu falei, você quer oração? O menino olhou para mim e falou assim, eu não quero oração não, quem pediu que você viesse aqui foi a minha mãe. E se você quiser dar licença, eu agradeço. Eu me levantei e saí, a mãe não reza, mas ele não quer, ele não aceita, ele não deixa. Como Deus vai agir num coração assim? Então nós temos que rezar, na verdade, é pedindo que haja no coração daquele filho a aceitação. Então nós estamos tratando o primeiro momento aqui, é preciso cuidar daqueles que são a nossa família? Sim. E quando eles não querem? Porque a gente fala, tem que cuidar dos idosos, tem que cuidar dos jovens, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar de todo mundo. Cuidar do marido, cuidar da esposa. Sim, é missão da família e todo mundo que está me ouvindo sabe disso. Agora eu já estou abordando o outro lado, como cuidar de quem não aceita ser cuidado. Então, assim, nós precisamos pedir muita ação do Espírito Santo e não se escorar nisso também, para não fazer nada. Eu fui lá uma vez e ele não quis. Não, é muito pouco. Vamos tentar, vamos lutar, vamos buscar. Vamos fazer de alguma outra forma. Não aceita minha ajuda, aceita de outro? Então vamos arrumar outro para cuidar. Vamos arrumar outra pessoa que a pessoa tenha liberdade. Que eu já vi esses casos também. Não aceita filho, mas aceita um amigo, aceita uma empregada, aceita alguém que vai lá dar uma arrumadinha na casa. Então são situações diversas que eu estou citando aqui. Eu não sei o que você vive. Eu sei que o Espírito Santo ele precisa nos dar sabedoria para que a gente não descuide, principalmente na oração. Eu preciso rezar por essa realidade todos os dias. Todos os dias. Agora ele entra num assunto assim, continua no assunto da viuvez. O versículo 9 diz, poderá ser inscrita como viúva apenas que tenha pelo menos 60 anos de idade, casado à sua vez. Ele vai falar dos bons comportamentos, né? Então essa é a realidade, porque a comunidade é cuidar daquela que tinha feito a sua parte. Mas hoje nós entendemos como viúvas todos aqueles que perderam os seus maridos, e caso contrário também. Os viúvos são aqueles que perderam as suas esposas, independente da idade que tenha. Aí ele vai entrar no assunto da questão daquelas que ficaram viúvas jovens, porque ao sentirem os atrativos da paixão contrárias a Cristo, quererão casar-se outra vez, incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Não é o primeiro casamento, não. O primeiro compromisso, no caso aqui, é o que está lá no rodapé da Bíblia, diz assim, de perseverar no estado de viuvez, né? Então, assim, o que é a orientação de Paulo? Eu vou usar a expressão de Paulo, né? Porque hoje nós entendemos que a pessoa que é viúva, ela é viúva e ela se casa novamente, ela não está cometendo nenhum pecado, não está cometendo nada de nenhum erro. O que Paulo está dizendo é que nenhuma pessoa que vive a viuvez viva, como vai dizer na sequência aí, ociosa. Viva na indecência, viva no desrespeito. Não. O que ele está dizendo é, aquelas que são jovens, ele orienta que elas se casem, para não fazerem, não cometerem o pecado, não viverem de forma inconsequente. É isso. E essas aí elas teriam que casar novamente para que, vou dizer, naquela época, aquele com quem ela se casasse, cuidasse dela, cuidasse da sua vida, cuidasse de tudo aquilo que ela tivesse, né? Então, era uma preocupação de Paulo em relação à comunidade, porque
Às vezes o número de viúvas era tão grande que a comunidade poderia não conseguir sustentar essas pessoas. Comunidade que eu digo as pessoas se juntavam e mantinham aquelas viúvas, né? Com alimento, com aquilo que era o básico, com certeza. Então a orientação de Paulo, até uma orientação. Então, como eu estava dizendo, a pessoa que é viúva e se casa novamente, né? Se casa diante do sacerdote, o sacramento do matrimônio, ela não está cometendo nenhum pecado. Então, muita gente às vezes me pergunta: fulano já foi casado e casou de novo. Tá, mas ela é viúva? Nada impede, né? Tem nada, a igreja, na verdade, a igreja acolhe, eu acompanhei já vários casamentos diante dessa realidade, né? Então é algo totalmente coerente diante da igreja, e você que às vezes é viúva e hoje convive com alguém, mas não é casado, pode procurar o sacerdote, procura a sua comunidade, procura a sua paróquia, peça orientação, celebre ali vocês, né? Como eu digo sempre aqui, faça a celebração de sacristia mesmo, né? Garanto que qualquer sacerdote vai fazer, casal, testemunha e alguém da família, pronto, tá ali, vai lá e celebra o sacramento do matrimônio. Esses dias eu preguei isso aqui, alguém já me testemunhou, né? Que vai organizar a sua vida. Fiquei muito feliz, louvado seja Deus. Como Deus é bom, como testemunhos assim edificam a gente. Glória a Deus. Então ele continua no versículo 13 dizendo: além disso, habituam-se a andar ociosos de casa em casa e não só ociosas, mas também discretas e curiosas, falando coisas que não devem. Então Paulo já alerta Timóteo para que ele faça essa orientação à comunidade, para que as jovens viúvas, aí o versículo 14 vai dizer: quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os seus deveres de mãe e cuidem do próprio lar, para não dar a ninguém ensejo de crítica. Então, na verdade, Paulo não está dando uma ordem, ele está dando um direcionamento por zelo a essas mulheres, para que ninguém seja criticada, ficasse sendo humilhada de porta em porta, algo nesse sentido, né? Aí ele fala algo pesado no versículo 15: algumas já se perverteram para irem após Satanás. Ou seja, no sentido de que vivem de uma forma tão pervertida que estão seguindo os passos para o inferno, na verdade. Acredito eu, pelo sentido da palavra, que seja nesse sentido, né, que Paulo está dizendo. Muitas se perverteram, esqueceram daquilo que às vezes viveram a vida inteira, hoje vivem um caminho completamente errado e já estão caminhando para destruírem plenamente a sua vida, que é o inferno. Então Paulo está dizendo, não vamos zelar para que isso não aconteça. Vamos fazer de tudo para que essas mulheres... Gente, repito, aqui a palavra está falando das viúvas. Claro que hoje nós entendemos homens e mulheres, as viúvas e os viúvos. São orientações que a palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo, hoje ela se atualiza no nosso coração e na nossa vida. Nós não estamos mudando, porque naquela época eu já disse e repito, a mulher que ficava viúva ficava totalmente desamparada, porque ela não trabalhava. Ela não fazia as coisas que eram necessárias para ter o alimento da sobrevivência dentro de casa. É nesse sentido que nós estamos dizendo, no contexto da palavra. Mas hoje nós sabemos que essa orientação ela é dada tanto para a mulher quanto para o homem, no sentido de casar-se novamente, né? Não tem nada que a impeça de se casar novamente, de celebrar o sacramento do matrimônio. E de viver de forma digna. Eu não quero casar, como eu conheço vários casos. Eu não quero me casar, eu não vou me casar. Então viva de forma digna, viva de forma íntegra. Dê testemunho de vida como viúva, como viúvo, como alguém que vive a santidade, como alguém que busca a Deus com todas as forças. Graças a Deus hoje se tem um cuidado maior, né, até mesmo pela questão dos governos, tem o seu próprio salário, sua própria pensão, e muitas delas trabalham, têm o seu próprio sustento. Então hoje é uma realidade muito diferente, né? Nós sabemos disso. Então a palavra está orientando para que cada um que vive essa realidade tenha um testemunho de vida bonito, para que seja sinal, dedique a sua vida à igreja, dedique a sua vida a servir a Deus. E isso é muito nobre, isso é muito belo. Se infelizmente às vezes se tornou um viúvo, uma viúva muito jovem, né? Dedique a sua vida para Deus. Se durante esse tempo de caminhar Deus colocar uma pessoa na sua vida
que você discernir em Deus, que é da vontade de Deus, seja feliz, se case, por que não, né? Viva santamente o seu casamento. Deus com certeza estará abençoando e conduzindo a sua vida. Então, é preciso olhar a palavra à luz do Espírito Santo, naquilo que ela é própria da época, mas sem esquecer daquilo que ela nos sinaliza e nos orienta nos tempos de hoje. E o versículo 16 termina dizendo: se algum fiel tem viúvas em casa, procure dar-lhes assistência, de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. É claro que aqui eu repito, Paulo está sendo sem educação deselegante ou desrespeitoso. Não, ele está sendo prático. Porque naquela época, como eu repito, às vezes poderia ter tantas viúvas que a comunidade teria dificuldade. Seria pesado para a comunidade sustentar a todas. Hoje nós sabemos que é uma realidade diferente, onde, graças a Deus, a grande maioria delas são bem assistidas. E as que não são, a comunidade tem que acompanhar, tem que ajudar. Com certeza pessoas ou famílias ajudar a pessoa a fazer todo o processo de aposentadoria. Claro, nós temos que ter esse olhar cuidadoso por aquelas que às vezes não têm condições psicológicas, emocionais, não tem às vezes um estudo que favoreça a pessoa a buscar todos os seus direitos, tudo aquilo que ela tem que juridicamente fazer. Então são coisas que a gente pode sim contribuir e deve ajudar, deve orientar, deve fazer aí a nossa parte, o nosso papel. E principalmente na questão espiritual. Então a missão nossa como família é amparar, estar perto, cuidar, zelar, proteger, amar. Isso é missão nossa, rezar. Então vamos fazer isso. Cuidar daqueles que ficaram viúvos, viúvas, daqueles que dedicaram a sua vida ao seu esposo, à sua esposa e hoje vivem com essa solidão no coração. A solidão não é fácil de lidar, não. Recentemente alguém me ligou partilhando exatamente isso, que morava hoje sozinha, que era viúva e que a solidão tinha tomado conta do seu coração. Ficou um tempão conversando comigo. Nossa, foi tão bom, eu estava precisando desabafar. Então às vezes nossa missão também é essa, de prestar o ouvido um pouquinho, ouvir aquela pessoa, o que ela tem a dizer. Isso pode fazer uma grande diferença na vida daquele irmão, daquela irmã. Isso é missão nossa como cristãos. Pai amado e querido, na Tua presença nos colocamos, onde o Senhor vem nos falar do cuidado para com a nossa família, com aqueles que amamos, com aqueles que às vezes hoje se sentem sozinhos, abandonados, desamparados. É missão nossa cuidar, é missão nossa proteger, zelar, guardar. Você que está me ouvindo aí, que às vezes mora sozinho, não se isole, não fique somente no seu mundo. Tente fazer parte do mundo de outras pessoas, fazer amizades, estar na igreja, ir para a comunidade, porque isso pode ajudar muito você a arrancar essa solidão do seu coração. Deus de amor infinito, abençoai esses filhos e filhas que acompanham neste momento e dai a nós como família sabedoria e discernimento para cuidar dessas realidades, dessas situações, daqueles que aceitam o cuidado e principalmente daqueles que não aceitam a nossa ajuda, não aceitam o nosso cuidado. Dai-nos sabedoria e discernimento para como agir diante dessas realidades. Tu és aquele que nos direciona, nos conduz e nos orienta, que nós estejamos atentos para cuidar com zelo, esmero, cuidado, proteção de cada um daqueles que o Senhor confiou a nós. Obrigado, Senhor, pela nossa família, por aqueles que amamos e por cada um que está aí do nosso lado caminhando conosco. Proteger e guardar a cada um dos teus filhos e filhas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, por ser de santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.